Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja reinando abundantemente no seu coração, nesta linda manhã de terça-feira. Dádiva do Senhor, presente do Senhor, o dom da vida, a continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena. Minutos de sabedoria, a inteligência buscando a sabedoria que vem do alto, através da palavra de Deus. Queremos compartilhar no seu coração uma palavra para você refletir nesta terça-feira. O verbo pode anular o verbo principal em nossa vida, o verbo que é Jesus. Quando nós analisamos ou quando nós fazemos uma análise sintática na língua portuguesa, nós encontramos o sujeito que pode ser uma pessoa e o verbo que indica ação, movimento. E assim nós podemos dizer que o verbo indica a ação do sujeito, uma pessoa. E ao trazermos este exemplo para a palavra de Deus e aplicarmos em cada frase, em cada texto, em cada oração da palavra de Deus, nós vemos o verbo indicando a ação do sujeito, a pessoa, para cumprir os exemplos, cumprir os versos que estão explícitos como mandamentos na palavra do Senhor. Verbos que podemos exemplificar como, e são vários, podemos dizer que são centenas deles, como, por exemplo, orar, praticar, obedecer, buscar, arrepender, ler, pensar, meditar, transformar, melhorar, santificar, observar, confiar, caminhar, perdoar, amar, ser, olhar, pregar, testemunhar, congregar, cear, se humilhar e acreditar. E muitos outros verbos. Verbos que cumprem ao sujeito, à pessoa, ter ação e movimento. Então, nós entendemos que quando não conjugamos estes verbos, quando não temos ação e movimento como sujeito, como pessoa, nós podemos anular o verbo principal, o verbo chamado Jesus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 1, e diz o seguinte tema para nós: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ao nascer este verbo chamado Jesus, um de seus nomes recebido é Emanuel, que significa Deus conosco. Este verbo mencionado no Evangelho de João, ele se refere a uma palavra de origem grega chamada logos, que significa muito mais daquilo que vemos como palavra. Logos é a revelação da divindade humanizada. É a compreensão, o entendimento, é a lógica, é o rema, o conjunto do entendimento pela revelação, o refletir de Deus, o falar de Deus. No princípio, este Logos de Deus estava com Deus e se humaniza na pessoa de Jesus Cristo e vem habitar entre nós. Por isso, mais do que nunca, a chave, a palavra rema do nosso minuto de sabedoria faz sentido. Pense nisto. Um minuto de sabedoria pode mudar
pode salvar uma vida inteira. Então, nós precisamos pensar se estes verbos têm sido conjugados em nossa vida. Que verbos estamos conjugando? São centenas deles. E se nós não o fizermos, não estivermos conjugando, ou seja, não tendo ações e movimentos, eles poderão anular o verbo principal, o logos, chamado Jesus, em nossa vida. E por que dizemos isso? Porque em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo nos diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós, ao imitarmos a Cristo, nós passamos a ser seus discípulos, o que nos levará a vermos a Deus, a estarmos com Cristo na sua glória. Então, é necessário termos a certeza, a confirmação de que estamos conjugando cada verbo deste. Por exemplo, o verbo pensar. O que temos pensado? Estamos conjugando esse verbo? O verbo obedecer, estamos conjugando esse verbo? Estamos tendo ação e movimento com relação a obedecer o que o verbo está nos pedindo? Transformação, santificação, enfim, todos esses verbos que nós citamos e os outros que estão explícitos na palavra de Deus. Quando não conjugamos esses verbos, anulamos o verbo principal, que é logos, que é Jesus Cristo, em nossa vida. Porque não estamos cumprindo com a ação e movimento de que o verbo, a palavra, está nos pedindo. E com isso, deixamos de ser imitadores de Cristo. Então, consequentemente, anulamos o verbo principal, o logos Jesus Cristo, na nossa vida. Então, é preciso, como filhos e filhas de Deus, é preciso como cristãos, é preciso nós que fizemos uma aliança com Cristo Jesus, entregando a nossa vida ao seu senhorio, termos a certeza, termos a convicção de que todos esses verbos estão sendo conjugados na nossa vida, de que estamos realmente obedecendo à ação que o verbo pede para nós. Caso contrário, anulamos a possibilidade desse logos, da revelação, do rema, do que está por detrás deste rema, se estabelecer na nossa vida e nos tornarmos imitadores de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer a você, à luz dessa mensagem da palavra de Deus, sabedoria, para você fazer um exame criterioso, assim como fazemos uma análise sintática na língua portuguesa para descobrirmos tantos valores, que você possa fazer uma análise sintática espiritual em todos os verbos que mencionamos e aqueles que não mencionamos na palavra de Deus, e você descobrir se cada um deles você está conjugando na sua vida para se tornar um imitador, uma imitadora de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, na conjugação de cada verbo em sua vida, para crescer, para aprender, para dar frutos e imitar a Cristo Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.